Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui em mais um episódio no nosso BecaCast. E vocês perceberam que no episódio anterior, da semana passada, nós trouxemos o assunto sobre o inglês e como o inglês ele está presente na nossa rotina escolar. Porém, o inglês ele não é somente o dia a dia de um aluno dentro da escola. Ele faz parte de um montante muito maior. E por isso se fez necessário nós termos a parte 2 dessa conversa. E hoje o nosso foco vai ser sobre a parte cultural, as oportunidades, quais são as barreiras que o inglês ele consegue nos abrir, tá bom? E para isso a gente traz aí também mais 3 convidados e nós teremos aqui um bate-papo compreendendo as vivências, descobrindo os planos e assim por diante. Sem muito spoiler, sem muito roteiro, vocês sabem que aqui o bate-papo é realmente bem descontraído. E depois a gente traz os 2 professores, o Pro Elcio e a Pro Kátia, para poder conversar e dar aquela fundamentalizada ali, explicando quais são estratégias para que você possa alcançar esses objetivos. Com isso, eu quero agradecer a vocês que estão aqui comigo. Muito obrigada por aceitarem esse bate-papo. Estou muito ansiosa para saber sobre tudo da vida de vocês e vou deixar vocês se apresentarem então. Tá bom. Obrigada. Pode se apresentar. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Pedro de Oliveira, eu sou do nono A e tenho 15 anos. Oi, eu sou a Manuela, eu tenho 13 e tô no oitavo B. Oi, galera, eu sou o Pedro, sou do primeiro ano, eu tenho 15 anos, tô 14 anos no Colégio Beca, Caraca, é muito tempo, a vida inteira, a vida Pedro. inteira. Todos vocês, né, gente? Pedro, você também tá com a gente há quanto tempo? Eu cheguei no Beca no terceiro ano. No fundamental Isso. também. Então tem aí uma trajetória. Ih, Manu. Ah, tua vida toda. A vida inteira. É muito gostoso, porque vocês já tiveram diversas vivências quando a gente fala de Colégio Beca. Exatamente. Mas eu queria entender um pouquinho, pra gente dar uma contextualizada aqui pro pessoal de casa, do porquê a gente tem vocês hoje nesse bate-papo e quais são as vivências que vocês estão almejando, o que o inglês ele tá possibilitando nessa vida de vocês, tá? Pra gente começar, eu queria entender um pouquinho melhor. Vou fazer assim, a minha pergunta ela não é direcionada a um de vocês, porque eu quero saber tudo de todos. Hoje é aquele dia super curiosidade. Hoje, como estão os seus planos? Independente de língua inglesa ou de espanhol, quais são os seus planos, P? Sendo bem sincero, eu não tenho um plano muito definido assim pro meu futuro. Tá, Mas eu tô sempre tentando aprender coisas novas. Eu tento descobrir sobre eu mesmo agora, pra depois no futuro eu conseguir saber o que eu quero fazer de verdade. exatamente. Não, isso eu acho que é um ponto essencial, porque às vezes a gente precisa redefinir essas rotas, né? Eu sou uma pessoa que eu fui me descobrindo conforme eu vivenciava, e às vezes a gente quebra mais a cabeça, porque a gente não refletiu, aí fala, nossa, agora eu tenho que viver isso, e aí depois eu vou para outro momento e assim por diante. E aí, Manu, como tá seus planos agora? Eu acho que agora, além de eu querer viajar pra muitos lugares, eu também quero fazer o intercâmbio pra Londres, no high school. Ah. Então, Ótimo, então tá com esse principal sim, objetivo. agora o principal é esse. E aí, P? O meu sonho sempre foi fazer intercâmbio, né? Meu objetivo sempre foi estudar fora do Brasil, fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Aham, E pra mim, eu acho que inglês vai ser muito importante, com certeza, né? Desde sempre eu considerei inglês muito importante. certo. Então é isso. Meu sonho sempre foi fazer faculdade nos Estados Unidos. E eu ainda tô com esse sonho até hoje. Como vocês falaram, pode mudar, né? Daqui a Aham. um tempo. Sim, Porque a gente nunca sabe, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era no passado. Mas esse sempre foi meu sonho e eu acredito que vai continuar sendo fazer uma faculdade fora do Brasil. e assim, é legal a gente ter uma constância conforme a gente vai tendo esses sonhos, porque é normal a gente mudar a rota, mas quando tem um foco, isso é muito Exato. grande. Hoje o que você vem fazendo? Eu vou fazer assim, porque pra mim fica 2 Pedros. Pedro e Landy. Combinado? Suave. Fê, me fala, pra você atingir esses seus objetivos, o que que você tá fazendo agora por hora? Então, pro ano que vem eu planejo aprender, tipo, instrumentos, violão, eu pretendo fazer aula de esportes diferentes. Eu gosto muito de vôlei, eu quero Certo? tentar fazer uma aula de vôlei. Eu Entendi. tenho um amigo que faz vôlei em um lugar, pretendo ir junto com ele. Que legal. Pretendo fazer tudo que a vida me proporcionar. Ah, que legal. Momento de ter experiências Isso. pra ver o que você gosta e o que você não gosta. Uhum. Nossa, acho que isso é essencial, vai fazer diferença. E aí, Manu?
Eu acho que agora, além de estar focando também no inglês, eu tô focando em. Eu não sou uma pessoa muito comunicativa, então eu tô tentando conversar mais pra tentar melhorar. Certo? É um momento também de romper essa barreira, né? Então. Legal, e a gente tem que se colocar em desafio É para isso se aí, sim. desenvolver. E aí, o que você tá fazendo para atingir esses objetivos agora? Agora, no começo desse ano, eu entrei em um conservatório, né, de música, que também é uma faculdade, lá no Souza Lima, lá na Paulista. Certo? E lá eles têm uma parceria com uma faculdade que eu penso em entrar lá nos Estados Unidos. Então é estudando agora, né? E sempre já ir pensando no que pode ser no futuro, né? Uau, gente, sonhos grandes e metas grandes, né? Uhum. E quando vocês pensam nisso tudo, a gente vai colocando algumas ações já em prática e vai formulando e vai vivenciando e assim por diante. Quando você pensa no inglês, hoje a gente fala dessa questão de barreiras e de criar novas possibilidades. Vocês já se depararam com alguma situação assim que o inglês ele fez a diferença? Ou vocês estão se preparando para isso? Como que o inglês ele está vivendo aí no ciclo de vocês? E aí, bora, vamos bater esse papo. Eu posso dar 2 exemplos. Um Tá. que a Procátia falou, que agora ter inglês no currículo não é mais opcional, é algo mais obrigatório. Sim. Todo mundo tem que ter inglês para poder ter um trabalho bom. Uhum. E eu posso também dar o exemplo das viagens que eu tenho com a minha mãe. Minha mãe adora viajar para outros países e eu sempre estou acompanhando ela como tradutor legal. dela. Ah, é? Já tem esse papel aí. É, E como que tá acontecendo? O que você já fez? ano passado eu fui para Itália e esse ano eu fui para África do Sul. Eu consegui ver que meu inglês evoluiu muito da Itália para África do Sul. Aham. E mesmo com o sotaque deles eu consegui entender. Nossa, que legal. E você vivenciou alguma coisa assim que foi mais difícil no momento de você ir num restaurante? Ou qual momento foi mais difícil, assim? O mais difícil, Ah. da África do Sul falando, é o sotaque deles. Teve momentos que eu consegui entender um sotaque muito estranho e consegui conversar com a pessoa. E teve momentos que eu não entendia nada, a pessoa não entendia nada, teve que puxar até o Google Tradutor. Olha só. Não, realmente é um desafio, porque só na hora que você tá vivenciando aquela cultura que você coloca em jogo. Agora, será que o meu inglês foi? E foi o que a gente tava conversando com as meninas no episódio passado. Tem horas que você precisa ir pro desafio, né? Manu, hoje você vem se preparando para colocar esse inglês em jogo e, e você já foi testando como que vai para jogo mesmo, assim? Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de falar com alguém que realmente, tipo, seja de fora, então. Aham. Mas, pelo menos com as minhas amigas, ou então nas aulas mesmo, eu sempre tento falar inglês só. Então eu vou Ai, que treinando. legal. E com, tipo, o pessoal da família também que fala inglês, a gente tenta se encontrar alguns dias e só falar inglês pra treinar mesmo. Que legal. Então é aquele momento que você precisa ter a conversação para poder ir se desenvolvendo, né? Uhum. E aí, já teve momentos de colocar o inglês em jogo? Ou você Eu se já. prepara para isso? E como que funciona? Então, desde o começo estou me preparando, né? E foi igual o que o Oliveira falou. Quando eu vou fazer as viagens, por exemplo, ano retrasado, eu fui com uma galera que é da minha família pra Disney. Então, e toda hora tava eu e mais uma amiga minha ajudando eles, né? Porque meu pai, minha mãe, eles não sabem falar inglês. Certo. Então eu tinha toda hora que ter ajudado eles, minha amiga também que foi, estava também ajudando. Às vezes bate aquela pressão, né? Porque todo mundo tá querendo que você fale, você tá sendo o comunicador deles. Sim. Aí às vezes bate a pressão, você fica nervoso. Mas é isso. Fala, Por exemplo, calma, respira. É agora? Tem que falar isso mesmo? exatamente. Aí, mas dessa vez que eu vou, né, esse ano também, eu acho que eu vou estar muito mais preparado, porque foi o que eu falei. Eu perdi meio que essa vergonha, ficar nervoso com muita coisa, assim, sabe? Sim. Diferente do ano retrasado. Então, acho que vai ficar muito mais suave. Ah, gente, é um show, né? Porque a gente tem que vivenciando. E eu tô imaginando você lá, seu pai conversando com você, e aqueles BOs que sempre aparecem Não, numa sempre. viagem. Não, na vez que a gente foi, meu pai perdeu o cartão dentro da loja. E Só que eu aí? não tava com ele naquela hora. É. E ele falando pra eu falar com os caras perguntando o que tava acontecendo, só que nem eu sabia direito o que tava acontecendo, entendeu? Porque eu não tava naquela hora. Tipo, eu tava, Entendi. mas não tava perto, assim, Fala, o pra problema saber. nem era o inglês, era não, resolver o é que eu problema não tava do seu sabendo o pai. que tava acontecendo. Aí só depois que eu fui entender que ele tinha perdido o cartão. Olha só. Não, na hora que você tá vivendo esses momentos, é incrível. Quando a gente acaba fazendo um cruzeiro também, ali você tem várias pessoas falando línguas inimagináveis. A hora que você acha que é só o inglês, aparece
um pessoal falando em espanhol, um pessoal falando japonês. E aí a gente tem que ter uma flexibilidade, um jogo de cintura de agora eu tenho que me fazer entender por essa pessoa. E às vezes não é só ter o domínio do inglês. E a gente veio pra cá conversando, né? É até engraçado porque a gente já conversou tanto antes de chegar É. aqui, que tem muita coisa que a gente já sabe e a gente quer contar pro pessoal de casa. Antigamente, foi até um assunto nosso, a questão dos nossos avós, né? Quando a gente pensa no mundo e nessas barreiras, antes a gente ficava num ciclo social ou não via que minha avó, quando ela ia pensar em ir para os Estados Unidos ou ir para a Europa, ela fazia os negócios dela aqui em São Paulo, comercializava aqui, então não tinha essa curiosidade pelo inglês. E aí hoje, o jovem, vocês, já vem essa curiosidade. Da onde partiu? Por que você falou assim, eu preciso do inglês? Começou no Beca, comecei a aprender inglês no Beca, assim. E aí a minha mãe falou, não, você tem que fazer inglês. Aí ela me colocou numa aula mais particular de inglês com outra professora. Aí eu fui aprimorando meu inglês. Aí eu fui descobrindo que é bom pra trabalhos, pra viajar, que é uma língua global, assim. Muita gente precisa do inglês na vida. Certo. E aí, quando começou essa vontade, Manu, do inglês? Ou sempre esteve presente? Não, quando eu era mais nova, uns 7, 8 anos, eu não gostava. Eu tinha medo das aulas, eu não gostava mesmo. Só que aí depois a minha mãe me colocou numa escola de inglês também, mas eu também não gostava. Só que quando eu fui pro sexto, eu acho que a gente começou, no colégio mesmo, ver mais coisas, tipo, as comemorações que eles fazem lá fora. Então eu comecei a criar curiosidade sobre o modo de vida, assim, deles, sabe? Sim. Aí eu fui ficando curiosa e eu fui aprendendo inglês sem nem perceber. Foi só indo. Foi no momento que gerou essa curiosidade em você e você percebeu as oportunidades que... As portas que eu abri. Ai, que legal. Sempre teve vontade, Landy? Então, não. Não? Até o quinto ano, eu não gostava das aulas, como muitos falaram aqui. Então eu nem ligava muito. Aí veio a pandemia, eu me lembro até hoje. Aí teve um dia que eu tava indo pro shopping com meu pai. Aí ele falou, nossa, você vai fazer uma faculdade lá nos Estados Unidos. Falei, caramba, como assim? Porque também não é um sonho só meu, é um sonho da minha família também. Aí eu já falei, mas eu nem sei falar inglês. Aí foi a curiosidade, né? Aí partiu, aí já acendeu na minha cabeça que eu tinha que fazer isso. E aí eu já fui também, a música também é uma coisa muito importante na minha vida. E aí a curiosidade de saber o que aquela galera tava falando na letra, sabe? Sim. Aí foi a curiosidade e aí eu comecei a amar também bastante inglês. Não, que show. Eu acho que realmente faz parte você ter a curiosidade para você realmente se aprofundar e se entregar. Porque o inglês não adianta você só realizar uma atividade ou só participar de um momento de sala de aula. Você precisa realmente se envolver, porque senão ele não flui. Então, é legal que todos vocês tiveram histórias de uma necessidade. E fica a dica pro pessoal de casa também, né? Se para você conseguir ter o domínio dessa língua, você tem que ver o que ela vai poder te agregar. E realmente ela agrega por demais. E não somente o inglês, o espanhol ele também tem essa função, né? Eu até comentei no episódio anterior, e é engraçado como hoje a gente vê o inglês, ele não é mais opcional no currículo, não é isso, Pedro, que você estava falando? Ele se tornou realmente obrigatório. E o espanhol, ele vem criando espaço também muito grande, né? Hoje, pensando em América Latina, oportunidade de emprego, nisso, ele vem ali presente também. E aí, queria saber, quando a gente fala de cultura, tem situações aí que mais surpreendeu vocês quando eu falo de uma cultura que você já viveu? A hora que você foi lá pra África e tudo mais, tem alguma discrepância muito grande da nossa? Eu consigo perceber. É. Na África do Sul eles são muito mais barulhentos, eles falam muito alto também. A gente também, né? A gente também é bastante barulhento. Na Itália eles são mais cara grossa, assim. Fechados? Fechado. Eu achei eles bem chatos com turistas, assim. Mas as pessoas da África do Sul são tudo de boa. Eles gostam que venham visitar o lugar deles. É muito diferente um lugar do mundo para outro lugar do mundo, pro Brasil. Certo. E refeição funciona da mesma forma? Não. Na África do Sul nossa, a comida é horrível. Jura? O que você comeu lá? Tudo apimentado com um tempero estranho. Na Itália eu comi só pasta, né? Pizza, essas coisas. Que delícia. Eu acho que eu viveria bem na Itália, hein? Adoro um macarrãozinho. Eu também. Também.
Manu, o seu sonho é ir pra onde? Londres. 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 Você já pesquisou um pouco sobre a cultura deles? Eu pesquisei um pouco, mas não muito, assim. Uhum. Mas eu pesquisei e eu vi que eu acho que eu vou gostar muito, assim, se eu for, entendeu? O que te encanta mais em Londres? Ah, acho que o lugar em si, né, é muito bonito. Então, eu gosto muito do sotaque que eles têm, que eu gostaria de aprender. Certo? E eu também acho muito bonito lá. Então, eu acho que é um lugar que eu quero Você ir. se sentiria confortável naquele sim. ambiente. Sim. Ai, que show. E aí, Iland, quando você pensa em estar vivenciando, fazendo sua faculdade lá nos Estados Unidos, como você se imagina? Qual seria Você acha que vai ser muito diferente daqui? Eu acho que depende. Varia muito É, da coisa, né? Porque, por exemplo, até a comida que o Pedro falou, a comida de lá é diferente da nossa, né? sim. E eu sou um cara que, especialmente agora, tô muito mais pra comida, assim. Tô tentando tirar as coisas gordurosas, tipo McDonald's, Momento fritura. dieta, É, um fitness. negócio assim. Aham. Aí lá já vai ser mais difícil, né? Porque lá, nossa, gordura A é alimentação já gigante. começa sendo uma das É, com dificuldades. certeza. Você imagina alguma outra questão cultural? Será que os americanos têm muito diferente de nós? Eu acho que não, acho que em cultura vai ser suave. Uhum, Agora o problema é as outras coisas, né? Tipo, fazer faculdade e depois também tem que ficar sustentando, né? Tem que começar a trabalhar lá também. sim. Esse negócio. Você já está fazendo planos para conseguir se adaptar nessa questão de trabalho, estudo? Como que você vai se virar? Então, ainda não. Ainda não. Porque agora eu só tô estudando mesmo, né? Certo. Mas, por exemplo, eu já tô vendo que pra gente continuar fazendo esses negócios, já tem que tirar algumas coisas. Por exemplo, eu Uhum. gostava muito de filme. E eu era, tipo, tudo que você falasse sobre filme eu já sabia. Uhum. Agora eu não sei já tanto, sabe? Eu não consigo Certo. assistir o tanto de filme que antes eu assistia, porque aí já vai outras prioridades, né? Conforme você vai Entendi. avançando, Vai pondo foco vai agora em mudando. outras necessidades. Exatamente. Legal. Você mudou alguma questão da sua rotina para poder atingir esses seus planos, Manu? Sim, eu acho que quando eu comecei a me interessar mesmo, aí, por exemplo, quando você vai assistir série ou filme, aí Uhum. você passa a assistir tudo em inglês com legenda. Aí depois de um tempo você coloca legenda em inglês. Aí agora eu tô, tipo assim, tira a legenda e assiste só em inglês. Livro também, começa a ler em inglês, então começa a conversar mais com as pessoas que. Tipo, quando você consegue conversar em Sim, inglês, sim. você aproveita a oportunidade, né? Então, Nossa, foi muito isso. legal. Você começa a enxergar realmente tentando vivenciar vários momentos da sua rotina agora para Exatamente. atingir esse É. objetivo. Quando você foi fazer a viagem, Pê, teve uma programação muito grande antes? Como que vocês se organizaram para isso? A minha mãe que organizou tudo, tudo mesmo. É, Ela sempre organiza todas as viagens. Quando eu certo. viajo com meu pai, assim, é mais descontraído, assim, a minha mãe planeja tudo, tudo mesmo. Não pode Uhum. faltar nada. Certo. Então a gente realmente tem que ter esse objetivo e fazer uma organização antes para que a vivência, quando chegue lá, ela seja a melhor possível. Quando a gente pensa dentro do Beca, vocês conseguem pensar em algumas rotinas que já te deixam preparados para atingir esses sonhos? Agora? Com certeza. Em quais, por exemplo? Então, foi o que eu disse. A partir do sexto ano que eu comecei a me interessar mais pelo inglês. E Uhum, isso leva muito graças a Kátia, né? Porque sem toda aquela dinâmica da aula diferente dela, sim. eu não ficaria tão interessado assim. Sim. Então é mais pelo convívio também. E ela me ajudou muito. Por exemplo, ano passado eu já estava nessa procura de fazer faculdade, intercâmbio, agências que podiam me ajudar com isso. E a Kátia sempre estava do meu lado para ajudar também. Ai, que Então toda hora legal. eu estava pedindo ajuda para ela. E ela sempre Aham. estava me ajudando E também. você consegue dar uma dica pro pessoal de casa? Quais foram os caminhos que você fez para poder falar, olha, agora eu tenho esse foco. Como que eu Ó, chego a uma faculdade lá? O que que eu preciso ter? é assim, sempre procura, né? Você sempre tem que ir procurando os caminhos. Eu já tenho Uhum, umas 10 faculdades em mente, porque eu vou tentando. Se não der uma, a gente vai tentar outra. A certo. faculdade que eu mais estou pensando é em Boston, mas também tem em Ohio, tem em Nova York. Então, Uhum, sempre você tem que, sempre o plano B, plano C, você não pode ser só um ponto. Você tem que ir certo. focando em outros. Você tem que ter o ponto, sim, mas já Uhum, está preparado para outras coisas, assim. que legal. É, eu tô com os meus planos aí de fazer um intercâmbio, por exemplo, ano que vem. E aí a gente se depara com algumas situações que eu falo, nossa, se eu soubesse disso antes, eu já teria me organizado. Sim. Então, por exemplo, para eu ir para Malta, se eu entrar com visto de estudante, eu consigo já trabalhar em Malta, ficando lá pelo menos 4 meses. Uhum. Então, assim, são estratégias que a gente tem que pesquisar, tem Uhum. que se aprofundar. Hoje, Manu, quais são suas fontes de pesquisa? Por exemplo, quando você vai para Londres, você escuta um podcast, você por onde você descobre?
Eu as acho que coisas? eu vejo muito podcast, eu também vejo pessoas que já foram pra lá, Uhum. então eu vejo opinião na internet mesmo pra gente ir pesquisando, né? E aí faz Certo. lista, assim, de lugares. O que não pode faltar, onde eu devo Isso, conhecer. coisas que eu não quero, coisas que eu quero. Ah, Acho que é e faz importante. toda a diferença, né? Hoje, até o tal do chat GPT, ele ajuda. Vamos ver Eu qual- tava decidindo o lugar que eu ia. Ah, mas você gosta de frio? Você gosta de praia? Você gosta de se comunicar? Porque lá tem muito turista. Como que é a função? Então a gente vai vivenciando algumas coisas. P, quando você pensa em agora nos seus planos futuros e tudo mais, eu sei que você sentiu gostinho um pouquinho ali, né? África, Itália. Você tem esses planos de conhecer outros países? Como que tá isso hoje? A minha mãe me instiga a visitar cada vez mais países, Aham. mesmo que às vezes eu fique muito cansado de viajar, mas ela sempre tenta Sim, viajar comigo. Meu pai também. certo. Mas plano pro futuro, eu não consigo pensar muito. É o que eu falei É o antes. viveu agora. Eu quero me conhecer, igual a Paty fala Sim, na aula dela de projeto de vida. Eu quero me conhecer para aí depois pensar no que eu vou fazer, mesmo sim. que eu esteja no nono. Não, mas isso é realmente muito importante, porque a gente. É o que eu tava falando, você tem que vivenciar e ver o que você gosta, até pra você escolher uma experiência que você pode ter ou não. No Beca, quando a gente fala de cultura, acho que o pessoal tá vendo. Alguém aqui que já foi Oh. embora? Ela passou na sala de vocês? Passou. Passou. Como Nossa. que funciona isso no Beca? Conta aí pro pessoal de casa. Quando a gente pensa de datas comemorativas, o que que vocês já vivenciaram? Eu acho que no Halloween, pelo Aham. menos agora, eu vou falar de agora, a gente pensa muito, porque, querendo ou não, a gente gosta, é legal ter, tipo assim, pode falar, né? A Catuxa, a bruxa, Sim. que vai nas salas. Então, mesmo que o pessoal fala assim, ah, não ligo, mas liga sim, porque tinha um Aham. pessoal que tava gravando assim na sala, sabe? Sim. Então, é legal de você estar esperando por uma coisa que acontecer. E a gente via isso quando a gente era pequeno também, quando a gente tava no Fundium. Uhum. A gente queria que ela aparecesse pra gente assim, né? Pra gente, Sim. aí se inspirava também, sabe? Na fantasia de Halloween e fantasia de bruxa. Então, Aham. é muito legal, faz parte, né? Assim. É legal. É um momento da cultura também. Que nem você imagina como que acontece esse Halloween lá nos Porra. Estados Unidos? Nossa. Não, É um dos objetivos uma deles. É isso. Nossa, uma sim. coisa que eu quero fazer é o que o meu tio também quer fazer, né? Porque a gente sempre fez. Ano passado a gente fez uma festa de Halloween junto e a gente quer continuar fazendo isso, né? Aí a Aham. gente já marcou. Algum dia a gente vai ter que ir para os Estados Unidos no Halloween. Que é uma Sim. coisa que eu gosto pra caramba também. Eu gosto muito do Halloween. Sim. E ainda mais com a família, aí sempre fica melhor. Eu acho que conhecer um pouco da cultura, né, Pedro, faz toda a diferença. Então a gente já fica imaginando realmente como ficam as ruas lá nos Estados Unidos, ou se isso está presente. Será que em Londres É, tem o então. Halloween dessa forma? Porque querendo ou não é diferente, né? A gente tem as coisas aqui no Brasil, só que lá fora, sei lá, pelo menos o Halloween parece que é muito mais. Sim, Mas assim, eles levam muito a sério, né? Tudo decorado, então parece ser muito legal. sim. E eu acho que tem o Halloween, tem o St. Patrick's Day também lá, né? Então eu já imagino aquele duendinho verde onde ele aparece. E depois eu vou precisar consultar, porque eu acho que o nome dele não é duende, ele tem um outro nome. Você sabe? Não sei, mas não pode chamar É de doente. Leprechaun? Não é Ah, duende. Eu acho que não. Aí ele... Leprechaun? É. Isso Isso. mesmo, é o Leprechaun, muito bem. Então a gente vai conhecendo assim datas comemorativas e eu sei que o Beca traz um pouco disso para vocês. Hoje pensando na rotina da escola, o que mais, assim, a hora que vocês vivenciam? Tem um momento que fala, eu gostei de estar fazendo parte dessa situação, é algo que eu já consigo me imaginar lá fora, que seja uma rotina de estudo, que seja uma data comemorativa, o que te aproxima mais de gerar um autoconhecimento? Eu acho que no caso, por exemplo, leitura pra nota do Elcio, né? Uhum. Os meus amigos virem me pedir ajuda, assim, pra uma determinada palavra. Eu gosto de ajudar muito eles porque eles também me ajudam muito. Então é meio que tô retribuindo essa ajuda pra eles. Então, por exemplo, quando uma amiga vem me pedir ajuda pra uma palavra que ela não tá conseguindo pronunciar, Sim. eu vou lá do meu máximo pra ajudar ela, assim. E aí, vamos lá, ela tira 5, né? Um negócio assim. Muito bom. E aí, tem algum momento de rotina que você fala assim, eu tô me aproximando Eu dos acho objetivos? que agora a gente tá com um novo projeto no Beca, né? Que são as aulas de inglês misturadas. Então, Aham. A uma vez por multiseriada. multiseriada. Uma vez por semana a gente tem 2 aulas com níveis, né? Assim. Então, eu acho muito legal que a gente
conversa mesmo com as pessoas, a gente, no nível 3 pelo menos, a gente tá sempre tentando falar inglês. Certo. Então, tipo, tentar tirar o português, e é muito legal você conhecer pessoas novas, né? Porque são 3 salas que estão lá. Então, a gente, que normalmente a gente cria meio que panelinha, aí Sim. você ir pra uma aula desse tipo e você começar a conversar e ver os costumes de outras pessoas, é muito legal, assim. Sim. É muito bom. É dar um momento de socialização e, além disso, é um momento de colocar o inglês em jogo, né? Sim. E aí, tem momentos que te apoiam nesses objetivos aí? Como você falou, para se autoconhecer, é a aula de projeto de vida da Paty, né? Certo. Na aula de inglês, a gente viu até recentemente de como o Reino Unido foi para vários países, como ele colocou o inglês em vários países do mundo, a importância dos Estados Unidos no mundo. Uhum. Eu consigo perceber que isso vai me ajudar no futuro. Ah, não, é um show. Porque dentro da sala de aula vocês também conseguem começar a ter um norte. Nossa, eu tive planos de fazer o intercâmbio na época que eu tava na escola. E quem me ajudou nessa trilha inteira foi a Kátia também. Então me ajudou a pensar em quais escolas, quais recursos para eu poder estar treinando a língua, o sotaque, a pronúncia e assim por diante. Então é legal que a gente tenha esse respaldo acontecendo, né? E aí, até que os meus planos não aconteceu para eu ir pro high school. E agora, com 27, olha, 10 anos depois, eu tô usando toda a minha malinha, todo o meu conhecimento que eu tive na época da escola para colocar agora em prática. Vocês, pensando nisso tudo aí, nos planos, eu quero saber mais, gente. Eu quero pensar assim que eu tô indo com você, Pedro. Pra onde você me levaria? A gente chegando lá, qual seria o nosso primeiro passo? Nossa, eu acho que eu Como te você se levaria imagina? pra Orlando. Ah, é? Ou conhecer a Disney, né? Conhecer a Disney, a Universal. É porque lá tem muito brasileiro, né? O ruim é isso. Tipo, você não vai colocar seu inglês em dia, assim. Certo. Porque tem muito Mas é um brasileiro lugar lá. incrível. É incrível, é incrível. E aí, pensando em Orlando, a gente iria o quê? Pra Disney mesmo? Ou eu acho que pra Universal primeiro. Porque Primeiro? eu gosto de brinquedo mais... Eu tô começando a gostar de brinquedo mais radical, né? Por exemplo, no Hop Harry, ixi, toda hora lá tentando ir Uma em cada delícia. Em brinquedo. todos. Vocês foram em Então. todos? Eu acho que a gente conseguiu ir em uns 4, não sei, foi por aí. É porque a fila tava gigante, né? Sim. Mas a gente dava aquelas manhas. Nossa, no Hop Harry eu falei com tanta gente que eu não conhecia, É. só pra ficar amigo, pra É. quem sabe furar aquilo. Sempre Dava um assim. jeitinho É, ali, contornava de uma necessário. forma. Exatamente. Agora eu queria ter a Agora na pulseira. Universal não pode. No Universal não sei. Ah. Nunca tentei no Universal. Vou tentar esse ano e eu te falo. Ah, então tá bom. E aí, Manu, se eu fosse com você pra Londres, onde você imagina que a gente iria primeiro? Eu não sei, porque eu acho que eu ia gostar. Eu gosto muito de paisagens assim, né? Então eu acho que eu só ia querer andar mesmo. Andar, A conhecer, gente tirar ia sair do muita aeroporto, foto. iríamos É. andar ali pela rua. É, andar assim, só ver Mochilão. as coisas. É, exatamente, só pra conhecer mesmo. Ai, que delícia. Eu quero minhas companhias, viu? E aí, Pê, pra onde a gente iria? Se eu pudesse, eu conheceria o mundo todo. Quase o mundo todo. Tem alguns lugares que eu não visitaria. É. Eu gosto muito da Europa, gosto muito da América Latina. Eu gosto de paisagem bonita, da natureza. Uhum. Eu gostaria de ir para Amazonas, Ah, que legal. é, Mas onde a gente iria primeiro? Amazônia. Iríamos pra lá. Não, gente, é incrível, né? Que tem um mundo inteiro lá fora, mas a Mas gente, aqui no Brasil também. Aqui a é gente muito também tem legal. que valorizar a nossa Com certeza. cultura aqui, né? Sim. É riquíssimo, tem muita gente que vem de fora para poder levar a nossa genética. Por exemplo, que nem eu tava comentando com vocês no carro, vai lá para Nicarágua, o nosso conhecimento vai para toda a América Latina. Eu acho isso um show mesmo. E pensando nessas vivências, nesses planos que vocês estão, pode dar uma dica pro pessoal de casa? Tô pensando lá, o que vocês fazem? Qual é o conselho? Olha, segue por esse caminho que eu tô vendo que eu tô conseguindo. Dá uma dica pra alguém lá de casa, pra mim. Na minha viagem pra Itália, vou colocar É. de novo lá aqui, foi muito mochilão também. A gente Certo. andou muito, a gente teve que pedir ajuda para várias pessoas locais, né? Aham, Tem que saber se comunicar com elas. certo. O inglês é o mais importante para ir para algum Uhum, país, porque mesmo se você for para algum país da América Latina, saber inglês é bom, uhum. Faz a diferença. faz. Não, é um show. E acho que é ver a necessidade do inglês nisso tudo, não é? E aí, Manu, se puder dar uma dica. Dá uma dica pra mim, por favor. Eu acho que primeiro você tem que começar a gostar
de lá de fora mesmo, assim, por exemplo, eu comecei a gostar muito das comemorações que eles faziam, Halloween, Natal, do jeito que eles comemoram. Então, se você começa a prestar atenção nisso, você começa a aprender, você nem percebe, porque você Sim. vai estar com curiosidade, então você vai começar a ler coisa em inglês, assim, aí você começa, então você vai, do nada você vai estar aprendendo, Você nem vai perceber. descobrir um mundo diferente, né? É. Que show. E aí, que dica? Ah, foi o que eu falei. Sempre procura, sempre tem um plano B, né? E não tem que ter vergonha de procurar, não tem vergonha de perguntar. Você tá ali pra aprender tudo, e quanto mais pessoas te ajudar, melhor vai ser, né? É verdade. Então, sempre procura e se solta, se soltar. Não pode ter vergonha. O que eu acho que, por exemplo, eu já fui uma pessoa já tinha muita vergonha, né? Certo. Agora eu tô mais suave, então, eu tá melhorando muito isso, sabe? Tá muito melhor. Eu tô com o objetivo, só vou viver, sabe? Só se viu uma vez, eu quero viver pra caramba dessa vez. Isso aí. Legal. Eu Muito concordo. bom. Legal, é. E como que você conseguiu fazer essa transição? Tipo, de uma pessoa que tem muita vergonha e agora você se sente mais confortável. Você sentiu uma mudança de chavinha? Com certeza. Não, de uns anos pra cá mudei muito. Eu acho que é a convivência, né? Por exemplo, eu tinha uns amigos ano passado que metade saiu. Certo. Então, e a amizade não continuou, porque parecia que eu fazia questão, mas eles não faziam tanta questão, entendeu? Entendi. E agora eu tô andando com outro grupo de amigos que, pra mim, tá muito melhor do que o do ano passado. E as pessoas me mudaram muito, me ajudaram muito São também. pessoas que te fazem Com crescer. certeza. Eu acho que realmente o ciclo social ele faz toda a diferença. A pra amizade é gente. muito importante, É né? muito importante. Aquele momento de vocês agradecerem a amizade de vocês. É. Eu agradeço. Eu vou agradecer o Enzo Felipe, vou agradecer todo o meu bonde, a Kemi, a Yasmin, o Daniel Berini. Sem eles, não tinha. E minha família também, meu pai, minha mãe, também toda hora estão falando, se solta mais, se abre mais. E eu tô aqui me abrindo mais. É necessária essa rede de apoio, né, pra gente. Exatamente. Quem você agradece, Manu? Eu agradeço as minhas duas melhores amigas, né? Aham. Que me ajudaram muito, inclusive, tipo, parecia psicólogo mesmo. A gente fala dos problemas e a gente Sim. conversa, resolve e me ajudaram bastante. Obrigada. Ai, que lindo. E aí, Pê, quem você agradece? A primeira família, minha mãe, meu pai, todo mundo da minha família. Aham. Minha sala inteira é muito unida, né? Gosto Sim. bastante. Acho que faz toda a diferença essa rede de apoio, né, que a gente tem. Porque senão a gente empaca. Porque nesse momento de fazer planos, de pensar no futuro, de um autoconhecimento, a gente às vezes se vê sozinho nessa, né? E fala, e agora? Que caminho que eu vou tomar? Exato. Então, eu pensando na minha viagem, quantas vezes a Kátia, que eu vou trazer ela aqui pra conversar com a gente, eu falava assim, Kátia, e agora? E o que eu faço? No preenchimento de Sim. formulário, ou Elcio, eu, esse ano, vivendo várias dificuldades ali, num novo serviço já inserido no mercado de trabalho, eu falava, e agora? Como que eu falo? Que estratégia que eu vou ter? Como que eu me profissionalizo? Então, amigos e família Você sempre tem que ter o apoio, né? Quanto mais apoio, mais você vai pra frente, são assim. tudo. E acreditar na gente, né? Exatamente. Eu acho- Ter galera que acredite em você também já ajuda muito. Já, né? Eu acho que é muito importante quando você cria, tipo, confiança com o professor, por exemplo. Que aí você Sim. consegue conversar, por exemplo, com a Kátia. Uhum. A gente conversa sobre as coisas, assim. Então, você vai ajudando, a gente se ajuda, sabe? Ela me ajuda demais, então é muito bom. Eu Sim. gosto muito de conversar com os professores também. Com a Michelle, com o Dércio, com O todo Dércio. mundo, com a O Kátia. Dércio me ajudou muito também. Deve ser um paizão, não Porra, é, amo o gente? Dércio. Ele no Hopi Hari foi incrível. Nossa, eu imagino. Gente, só pra finalizar, aconteceu faz pouco tempo, né? A gente teve o Halloween. Como que foi a vivência de vocês no dia do Halloween? Que eu não queria deixar de ter essa percepção de vocês. O que aconteceu? Vocês participaram? Como que foi esse dia? No dia do Halloween, teve aquele desafio, né, da carta com os códigos. Minha sala não foi tão bem porque a gente teve alguns problemas, né? Como que era esse desafio? Tinha os Me números. explica. Aí esses números representavam o alfabeto. E aí você tinha que decifrar os números, a frase, as palavras. Nossa, Aí minha sala não foi tão bem. Tanto é que a gente teve até que refazer o certo. desafio. Mas aí também teve aquela competição de andar assim, sabe? Ah, Aí foi eu, meu amigo Pico e o Vinícius. Aí Certo. foi mais uma experiência, né? Porque aí cada memória que você vai fazendo é mais incrível. Nossa, que show. E aí, como que foi esse dia pra você, Manu? Eu acho que um pouco antes, tipo, eu acho que 2 semanas antes, nessas aulas de inglês, a gente Aham. criou os códigos. E eu Certo. lembro de ter criado o código com minhas amigas. Certo. E no dia do Halloween mesmo, eu não participei muito de atividade, mas a gente combinou, grupinho de amigas, assim, de Aham. fantasiada. Então, tipo assim, a gente foi com roupa diferente, foi legal de assistir mesmo
o pessoal Uhum. jogando, Foi um momento de desfilando, foi. descontração de vocês. Foi. Ai, que delícia. E aí, como que foi pra você, P? Ah, foi muito bom. A gente participou de todas as brincadeiras, dos doces que você falou, assim, do Eu vi o da bambolê, vassoura também. da vassoura. Nossa, eu tava doida pra brincar naquele. Que o A pessoal vassoura jogava não foi. vassoura e saía correndo. Tá, Nossa, você não muito foi. A gente legal. levou muito a sério. As meninas estavam fazendo pod, enquanto alguns estavam fazendo as brincadeiras mais físicas. Aí contava os Certo. doces. A gente fez Aham. estratégia pra contar doce. Nossa. E aí, vocês sabem quem é que ganhou o pote de doces? Se eu Então, não não, prestei tanta atenção, mas eu vi as turminhas lá com um monte de pote de Eu doce. não lembro Nossa, se também. eu sei não que me teve- engano, o sétimo C ganhou o pequeno e o nono B ganhou o grande. Nossa, show de bola. Pois Eu não é. conseguiria nunca adivinhar quantos doces tinham naquele pote. Nossa, era muito. O meu chegou Muito perto difícil. nos dois. Nossa, minha sala chegou Jura? perto nos dois potes. Nossa, que É. delícia, embora com pote de doces daquele, né? Não, e é legal que vocês tiveram várias dinâmicas. E eu vi que no final a gente teve até uma batalha de rima. Oh, É, Foi muito legal agradecer o Guilherme que iniciou esse, junto com o professor Michael. Eu fiquei incrédula. Eu falei, eu não acredito que esses meninos. Gente, é coisa que a gente vê lá no Fundi 1 tentando rimar uma palavra com a outra. Os É. meninos deram um show, é isso mesmo. mantendo o ritmo. Foi legal, foi legal. Foi legal, finalizamos assim. É legal que a gente consegue trazer vocês, alunos, vivenciando uma cultura de fora, Uhum. né? Uma cultura americana, o que seja, aproximando da língua inglesa, né? E tendo vivências que fica marcado pro resto da vida. Exato. Eu lembro dos meus Halloweens no Beca, sempre, e com muito carinho. Sim. Gente, agora para entender um pouquinho do que acontece nos bastidores, do que vocês estão vivenciando, né? Dos planos de vocês, o que passa, sabe aquele meme? O que passa na cabeça dela? Eu quero saber o que passa na cabeça de Kátia. Nossa. O que passa na cabeça de Elcio para preparar vocês para tudo isso. E com isso, eu vou fazer aquele nosso giro e agradecer vocês de coração. E eu ainda queria, juro, a hora que a nossa conversa ela flui e a gente quer saber muito Uhum. mais, Sim. a gente tá encerrando essa parte e eu trago os professores aqui para conversar mais um pouquinho. Obrigada, P. Obrigada, Manu. Obrigada, Eu que Landy. agradeço. Foi um show conversar com vocês e vai dar tudo certo. Esses planos, vocês são É isso incríveis. Obrigada. Vambora. Obrigado. Obrigada Por favor, pelo me levem convite. pra lá. Beijo, vó. Te amo. E agora nós vamos entender o que passa na cabeça da Teacher Kátia, do Teacher Elcio, el maestro. Pessoal, esses alunos têm muitos planos, Muitos. muitos. E como que fica o coração de vocês sabendo que o voo não é baixo, né? Não é um voo raso. Eles realmente querem voar alto. E aí? É uma responsabilidade muito grande. Não é? Tem que respirar fundo nela. Não é? Porque eu acho que quando a gente começa esse contato com eles, né? No Uhum. nosso caso, a partir do sexto ano, né? Do Sim. ensino Sim. fundamental, eles chegam ansiosos, Sim, às vezes com um pouco de medo, sim. porque a língua inglesa, né, e o espanhol, eles não são apenas disciplinas, né? Sim. Eles estão no dia a dia deles e aquela pessoa que só pensa assim, eu vou estudar uma outra língua para eu ter uma oportunidade melhor de trabalho. É. Ela não está errada, mas não se resume a isso. Sim. Né? Você vê aí os sonhos deles, eu fico muito feliz em Uhum. alimentar esses sonhos, participar, porque nós também sonhamos. Sim. Não é? Nós Com também certeza. sonhamos, nós também temos planos, né? Nem sempre nós temos a oportunidade de viajar, conhecer outros lugares. Uhum. Então, a hora que eu passo a alimentar esse desejo, esse Sim. sonho, que eu começo a planejar, aí vem essa questão, né? Nós estávamos ali ouvindo vocês, o que você está fazendo? A partir de que momento você começou a fazer? Eu falei assim, nossa, que pergunta difícil. Olha, se perguntasse para mim o que eu estou fazendo hoje, como adulta, diferente deles, né? Eu estou guardando dinheiro. Né? Nós estamos Sim. economizando Exato. para poder realizar esse sonho. Uhum. Mas também nós mudamos as nossas ações, sempre trazendo para eles o que tem de mais atual, né? Para ser conversado, para ser discutido. São muitas experiências, né? Para que eles percebam
que não é só na página ali do material que eles têm acesso ao conhecimento. O conhecimento está Em aqui. tudo, em Tá em todas as tudo. vivências deles, né? Exatamente, exatamente. E despertar essa curiosidade que nem a Manu traz pra gente, né? Então, eu percebo que o inglês, ele se torna presente para esse aluno, ele gera um significado no momento que ele fala, nossa, eu posso vivenciar isso, eu posso ter esse sonho, eu posso alcançar dessa forma. E como que vocês conseguem gerar essa curiosidade, Pro? Yo pienso así que cuando estemos trabajando algún contenido siempre vamos a comentar que aprender, como yo hablé en el último, aprender una nueva lengua es abrir un nuevo mundo, ¿no? Entonces cuando nosotros estamos abriendo ese nuevo mundo tenemos que mostrar las cosas buenas, malas por supuesto también, para Sim. que el alumno entiendan que hay mucho más de que dentro de su casa, cuando se abre la puerta, hay Sim. algo a descubrir y es eso que comentamos, como Katia habló perfectamente. No es solo el libro, ¿no? Não. Nosotros tenemos que hacer lo que está allá realmente tornarse vida para Exato. ellos, mostrando que existen otras culturas, pensamientos distintos. Entonces, este es el foco de una realmente clase. No es, como hablamos anteriormente entre nosotros, no es un download de conocimiento, y sí una vivencia de vida. Es eso, es la vida, la vivencia. Porque quando a gente se restringe, foi que eu tava conversando com eles aqui, é até onde os nossos sonhos vão. Porque se a gente tá vivendo dentro de um ciclo, então eu acho que a minha barreira, ela se restringe somente a São Paulo. Ou minha barreira se restringe somente a Brasil. E quando eu percebo que existe um mundo gigantesco lá fora, o que eu estou fazendo para me preparar para isso, né? E o Beca, ele tem essa consciência. Quando a gente pensa na Dona Kátia, mesmo vindo da Dona Beth, que começou vivendo em São Paulo, alimentando os sonhos da minha mãe, e agora ela alimentando os meus sonhos muito mais altos do que ela pode imaginar, né? Então, esse também é o papel do professor. Como que vocês se veem hoje desenvolvendo isso? Como que vocês conseguem mensurar esse desafio? Como dar apoio para esses alunos que hoje estão em sala de aula? Minhas perguntas filosóficas. Então, Amém, ontem eu comentei com a Manu, né? Eu agradeço muito os alunos que aceitam o nosso convite para Sim, vir até por aqui, supuesto. né? Sim. Para ela, para o Pedro, Landi. O Oliveira já é mais falador, né? O Oliveira Más suelto, já né? desenrola bem, Más né? suelto. Nosso amor. Mas para os dois, falando essa questão deles se comunicarem. Então, você pensa assim, eu vou trazer a oportunidade para eles Sim. de conversarem uma outra língua, que não é só para uma melhor oportunidade de emprego, mas também para conhecer o mundo, para conhecer outras culturas, né? Como eles estavam falando. Então, como que a gente consegue trazer isso para eles de uma forma que não atrapalhe? E fazer essa transição, né? Da geração para geração. Eu entendo que o papel da família é extremamente importante também, porque além como ele falou, né? Do download de conteúdo, né? Não são aulas só de normativas, né? Aulas que nós vamos só ensinar que isso aqui é o sujeito, para você falar tal coisa, você traduz. Não. Apareceu para nós um conteúdo, né? E como que a gente vai trabalhar esse conteúdo? Eu fico muito feliz quando eles falam para mim que quando eles chegam no Fundamental 2, no 6º ano, parece que acontece uma magia, assim. Sim. E aí essas aulas que eles falam assim pra mim, que cada aula minha, cada mergulho é um flash. Porque eles nunca sabem o que eu vou fazer na aula seguinte. Se eu vou colocar eles pra correr, se eu vou colocar eles pra se esconder, se vai ter que sair pelos corredores lendo QR Code pra se destrancar de uma sala, porque escape room já fazemos faz tempo. Então, assim, criando memórias. Transformando as páginas do livro Sim. em um termo que entrou em alta aí há alguns anos, que é o storytelling. A gente criou para eles uma narrativa. Então, no colégio, quando nós temos, aliás, eu tô vendo a roupa da minha irmã ali atrás, né? Então, hoje são likes ou travessuras, eu né? vou pedir aqui. É likes ou travessuras. Olha o que acontece. Eu queria ter uma convidada. Você queria ter uma convidada? Eu queria muito ter uma convidada. Minha cadeira está vazia.
Ela furou? Ela furou. Não acredito. Falam que convidados não são tão presentes na nossa vida, às Talvez vezes, assim. ela É pra... tenha, é o voo da, se ela É, tivesse não- agendado o voo da vassoura, de repente, não tô E querendo ela fica defender. aqui, ó, minha cadeira. Mas, enfim, é uma oportunidade. Por exemplo, quando no nosso material nós estudamos ali datas comemorativas, nós também Sim. estávamos conversando, né? Ele falou de uma unidade, que série que é? Segunda série de Enseñanza Media, tenemos 2 capítulos hablando solo sobre fiestas, una de fiestas españolas y la otra fiestas hispanoamericanas. Olha Y só. ahí entra todo en la parte cultural, cómo conmemoran, por qué conmemoran y todo. Uhum. Y normalmente yo utilizo eso para desarrollar un trabajo con ellos de presentación, Sim. ¿né? Sería bueno la tomatina, tomatina es sensacional. Ah, é? Ahí no da, ¿né? Esta no da, pero Eu es acho una que a dona sensacional. Cátia e a dona Beth não vão gostar da tomatina. Vamos seguir com o Dia de los Muertos. Estou curiosa Ya agora. conseguimos el Día de los Muertos, que era una cosa que estaba en pauta Sim, hacía mucho tiempo. Porque existe essa questão também de eu entender os sonhos de cada um e também tem uma questão cultural nossa, religiosa nossa, e Perfeito. como que a gente respeita esses limites, até onde a gente apoia, né? E aí queria até entender como que fica o papel de vocês nessa situação, porque eu tenho alunos que vivenciam essa cultura e abraçam, e tenho outros alunos que têm uma questão que eu tenho que respeitar. Como que funciona isso em sala de aula? Porque a gente também tem esse desafio. Vamos falar um pouquinho do calendário, brevemente, tá? Então, janeiro nós comemoramos Ano Novo, fevereiro, março tem Carnaval, Uhum. abril, Páscoa, maio, Dia das Mães, junho, Festa Junina, julho, Dia dos Avós, aí agosto, Dia dos Pais, Folclore Nacional, setembro, 7 de setembro, outubro, Dia das Crianças e Halloween e Dia do Saci. Certo. Novembro nós temos Dia de los Finados, Muertos, Dia de Finados, los sim, sim. Muertos, e em dezembro nós temos Natal. Pergunta para você agora. Quais destas comemorações são realmente brasileiras? Nenhuma. Tarará. Nenhuma. Nenhuma. Nossa, eu ia chutar ainda, tentar dizer. Nenhuma. Nenhuma. Então, Carnaval? não, o carnaval ele é da Itália com as máscaras e ele vem para Sim. Portugal. Então, pela nossa colonização, todas essas festas, Uhum. elas vêm devido ao calendário, né, que nós seguimos. E então, assim, o que acontece? Vamos retomar um pouquinho, falando aí de tradições, né, como ele Perfeito. diz que ele tem um capítulo 2 no segundo ano. Entonces, segunda No série. 7º ano, que é um que despertou bastante a curiosidade da Manu, né, a Gusto, Uhum. eles têm um capítulo que fala sobre tradições para aprender a se comunicar no passado, contar histórias. Então, eles estão aprendendo o Simple Past, Past Continuous, ok. Uhum. Eles começaram a ler Thanksgiving, St. Patrick's, Carnaval, eu acrescentei Páscoa, porque nós vamos, quem elabora, prepara, Uhum. cria o cenário, somos nós. Seguro. Então, Sim. preparei para eles. Foi tamanha a surpresa deles a hora que eles descobriram que festa junina também não é brasileira. Ai, é? Menina é portuguesa. Deixa eu te contar uma coisa. Vem de Portugal, não é? Por causa da nossa Não, colonização. já carnaval já acabou comigo. Agora, festa junina também? Também. Então, assim... O país da pecuária? A festa junina não é nossa? Então, mas nós temos lá o garantido e o caprichoso. Essa é do Amazonas, que muitas pessoas só conheceram por causa do reality, que teve uma participante que é de lá e trouxe essa Sim. cultura, mas trouxe essa informação, que é folclórica, Uhum. mas as outras comemorações em língua portuguesa, porque assim, quem tá em casa, se pedir pros pais, pros avós, período de escola, lembra do Dia das Mães? Lembra do Dia dos Pais? Marca. Sim. Eu acredito que sim. Lembra da festa junina? Lembra. Lembra do Natal? Então, nós seguimos um calendário, né? Não podemos deixar de falar da nossa colonização Uhum. e fomos agregando. E como você falou, com muito respeito a todas as religiões, Perfeito. Sim. né? Porque não é só uma questão religiosa. Vai ler sobre o carnaval, como é que ele começou, Uhum. né? Por que ele veio para a rua? Extremamente violento. Sim. Mas nós transformamos numa festa maravilhosa, riquíssima. Então, Sim. para nós, eu acho que nós criamos, né, os bastidores. É sempre Uhum. pensando assim, ó, vou trazer, o que eu posso trazer além? É. Né? Como você falou para eles, ultrapassar as fronteiras.
Sim. É muito além do saber falar. É entender que, se, por exemplo, você for viajar para a Espanha, onde tem a tomatina, Sim, né? Não marca a sua viagem para essa semana, que vai estar acontecendo a tomatina. Porque você pode levar um tomatinho só, Pues, né? Entendi. Em você. Quando acontece? la tomatina no me acuerdo de cabeza. Nós já vamos. Pero una que es, Da o meu Google. una que es incluso más famosa, la fiesta de San Fermín, que aquella que sueltan los toros por la calle Ah! y las personas, y para todo, para todo. É importante também não ir. Sí, Saber que imagínate, ruas. las calles que estarán, oh, santo Dios, Ou imagínate, ir pra ¿no? lá sabendo disso, né? Pelo menos isso vai estar acontecendo. E por que que isso acontece, né? Uhum. Então, por que que isso acontece? Quando lá eu não lembro qual foi o primeiro ano que a minha irmã apareceu pela escola, né? Uhum. Mas Olha, eu vou falar que isso. faz tempo, você lembra? Eu lembro muito de Catuxa por lá. Por lá, Muito. aparecendo por lá. E ela começou a assustar porque eles queriam saber por que trick or treat? Por que gostosuras ou travessuras? Uhum. Então, ela começou a passar pela escola e abre uma porta, né? Dar um Uhum. sustinho no pessoal, justamente por conta da travessura. Eles queriam saber por que a travessura. Uhum. E aí vem, né? Existem várias lendas e folclóricas, Uhum. né? Sobre tudo isso. Quando começou ali na Irlanda, Europa, que eles que levaram para os Estados Unidos, que as pessoas se despediam dos familiares que haviam falecido naquele ano, do dia 31, porque Uhum. o ano se encerrava, né? O último dia do ano, 31 de outubro, Uhum. primeiro dia do ano seguinte, 1º de novembro. Então, no dia 31, era uma festa, solstício de verão. Então, vamos agradecer a colheita, né? Sim. Com o solstício de inverno, vai entrar um tempo mais escuro. Quem mora fora, né? Nós estávamos falando de alguns alunos que a gente tem contato que fazem intercâmbio, que sofrem porque o país é deprimente, não sei o quê, não tem o sol, enfim. Uhum. Quando havia essa transição do último dia para o primeiro dia do ano seguinte, eles faziam uma festa, né? E eles colocavam os panos na cabeça, porque as pessoas que eles haviam perdido naquele ano estavam se despedindo, ninguém mais ia ver. Certo. E se eles passassem pela casa deles, eles estavam com o pano da cabeça, imitando o fantasma, que eles iam assustar aquelas né, as pessoas que estavam por ali. Então, daí vem a fantasia. Uhum. E aí fazer a comida preferida daquela pessoa pela última vez. Sim. E aí a questão da comida virou doce. Porque quando foi para os Estados Unidos, eles estavam passando por um período de muita fome. Então não dava para desperdiçar comida. Olha Então só toda a história. vamos né? colocar doce. Então, eles vão aprendendo que é um folclore, que é uma crença deles. E se você tem vontade de ir para lá, de conhecer, da mesma forma que quem vem para o Brasil, Uhum. quem tem a oportunidade de conversar com turistas por aqui, eles são muito curiosos. Eles querem saber por quê, né? Sim. Eles querem visitar as nossas cidades. Quem vai para Minas quer saber de Aleijadinho. Enfim, É verdade. Las costumbres. Quando a gente recebeu aquela aluna de intercâmbio, foi na minha época também, acho que ela veio da Alemanha. Sim. E eu lembro que a gente, assim, foi uma festa tão grande, nós brasileiros super acolhedores, e ela numa curiosidade para experimentar o Guaraná, para experimentar Olha. brigadeiro. Então, essa vivência também é muito incrível que o Beca consegue proporcionar, né? Sim. Eu lembro de todos os planos que a gente tinha antes da pandemia e vamos retomando também, né? Porque quando pensa no estudante, a gente tem que vir na frente, os professores, e rompendo barreiras e buscando oportunidades. E estar numa instituição que apoia isso também é maravilhoso. Y eso que tú estás hablando fue un desafío fantástico, porque ella llegó, sabía un poco de inglés, ¿no? Sí. Era alemana y ella miró para mí y habló así, no estoy entendiendo nada que tú estás hablando. Ahí ya fue una cosa, mira lo que yo tenía que hacer, yo tenía que mostrar español, traducir para inglés, para ella conseguir entender en el comienzo de las clases. Fue así, toda hora yo tenía que leer el texto primero en español, después traducir para inglés, ahí ella entendía y conseguía hacer los Olha ejercicios de comprensión. E essa adaptabilidade só vocês, viu? Aqui, ó, minhas Sensacional. palminhas. Não, e é muito incrível porque a gente tem cada um com seus princípios, cada um com a sua metodologia de sala e conseguir encantar os alunos a alcançarem voos assim, Sim. a ter sonhos dessa forma. E eu né? acho que eles entendem que é possível. Eu acho que o mais encantador é eles entenderem que é possível. Quando eles vêm para nós, do Fundamental 2,
eles já sabem. Sim. Eles já sabem o que nós trabalhamos, né? Pelo menos eu sinto muito isso. Uhum. Acredito, não sei se o Elcio também sente. Mas o que falta? O que a gente precisa apoiar? É o falar. É, É o falar, é o comunicar. sim. Né? É você Soltar sentir a seguro. voz. É. É o soltar a voz. Então, para eles é muito gostoso, como a Manu falou, né? O Pedro falou dos códigos, né? Que eles tiveram Sim. que criar. Então, a turma do multisseriado, do avançado comigo, eu falei para eles, olha, nós temos uma missão. Vocês vão ter que guardar segredo, Aham. mas vocês vão criar códigos, não, mensagens de Halloween Certo. em forma de códigos para os seus amigos. Vai ser um desafio da festa, Uhum. né? Então, porque o que eu quis dizer para eles, criando esses códigos? A questão de fazer magia, né? Então, tem lá as palavras, Sim. o abracadabra, o simsalabim, o hocus pocus, que vem da cultura norte-americana, lá da década de 80 lá, com filmes, e que chegou para cá em 90. Então, vamos criar frases que eles vão ter que decodificar. Então, Sim. tinha um feitiço lá que eu fiquei muito encantada, que era assim, give your friend a hug and you'll be lucky. Então, dê um abraço ao seu amigo e você será uma pessoa de sorte. Então, foi Olha. esse tipo de encantamento que eles criaram para os colegas. Que show. Tinha um outro falando da Catuxa, cuidado, ela está por aí, guarde seus doces. Tinha um contando que o Halloween é uma festa celta, antiga. Então, tinha um falando do Drácula, não me lembro de Que todos. show. E uma que eles julgaram ser a mais difícil, a Paula guardou super segredo. Paula, beijo. Ela falou, Kátia, eu criei uma. Independente do grupo, porque eles criaram em grupo, Sim. que eles tinham que decodificar também. Eu confesso que até eu fiquei 2 horas, eu falei, dá pra resolver isso mesmo, Paula? Ela falou assim, dá, Kátia. Eu falei, então tá bom, né? Eles vão resolver. E ontem, na aula do multisseriado, eu falei, o seu código foi o que o pessoal mais quebrou a cabeça e tal. Olha só. Ela falou, sério? E o pessoal, aquele código era seu, Paula? Ela, era meu. Então, assim, eles se empolgam Sim. em preparar para eles também, e como eles estavam dizendo aqui, agradecendo os colegas, lindo, essa rede de apoio. Com certeza. E falamos mais uma vez do respeito, porque eu acho que o maior problema do brasileiro é ele ter o medo de se comunicar e falar errado Uhum. na frente dos outros. Sim. E nós estamos no colégio, é o laboratório, Uhum. porque vamos errar aqui. Sim. E nós não temos que ter vergonha Perfeito. de falar. Então, É. por exemplo, uma situação que eu trouxe para eles, eu viajei a primeira vez com 45 anos. Cheguei lá como tradutora da família também. Uhum. O Luizinho já tranquilo, ele já pegou um período no colégio que nós já tínhamos mais aulas na grade, então ele, né, já se virava. Mas o meu marido, minha filha, uma colega nossa, e a Karina também falava super bem. Cheguei na lanchonete, não, eu vou pedir os lanches. Então, como é que a gente prepara eles? Trazendo essa situação de verdade. Eu cheguei lá na lanchonete, fiz o pedido pra, né, tô achando, tô arrasando. Aí a menina fez assim pra mim, to here to go? Eu fiz assim, Oi? Que? Aí ela, preparando a bebida, né, o lanche, né, to here to go? E eu assim, Go? please, would you repeat? I'm not American, I'm a Brazilian, I'm tourist. Muito despacio. Yes. Muito despacio. Please. Aí ela, to here or to go? Pra comer aqui ou pra levar? Ai, Nesses meus linda. 30 anos em sala de aula, não sei se você já viu essa expressão em algum livro, em algum material, mas Não, não eu nunca aparece tinha visto. Aham. na língua. Então assim, eu não. vim ansiosa de contar pra eles que aconteceu isso comigo e tá tudo bem. Sim. Eu consegui falar pra ela, por favor, você poderia repetir? Eu não sou daqui, eu não entendi. Então, vai chegar lá, todos nós vamos passar por isso. Sim. E não só em país que fala inglês, No, né? todo. En español pasa mucho también, porque incluso, recuerda, son 27 países, 21 países, estoy equivocado, 21 países que hablan español, y ahí tú vas, por ejemplo, en Argentina ellos tienen un acento, tú vas en España otro acento, y tenemos toda esa mezcla de acentos y palabras. Yo siempre juego con los alumnos cuando aparece en el libro, un argentino, él va a una pileta a nadar.
Ah, Y ok. ahí yo escucho así, pileta, ¿qué es una pileta? Una Porque yo no utilizo esta palabra. Entonces, Sí. una pileta, ¿y qué pasa, pileta? Y ahí tú vas en España, que ¿no? Pensamos así más formal, ¿no? Vamos a nadar en una piscina. Entonces, opa, ¿qué pasa Oi, aquí? Entonces, exato. dependiendo de expresiones, ¿no? Expresiones idiomáticas, yo tengo un libro solo de expresiones idiomáticas de los países hispánicos, por cuenta Sim. exactamente de eso. Não, Es e muy, aí, muy, muy raro. sim, e na sua sala de aula, Pro, como que você consegue também trazer essa questão da cultura? Como que funcionam as suas atividades? Como que eles conseguem já vivenciar isso tudo? Sí, desde el sexto año ya venimos con diálogos. Eso es Certo. muy, muy importante, ¿no? A través de los diálogos nosotros tenemos vocabulario a ser trabajado y, Uhum. como Katia mencionó perfectamente, la lengua viva. Porque hay un alumno pregunta, incluso en el sexto año, los primeros es un español en Brasil. Sim. Entonces, ¿cómo es ese contacto del brasileño recibiendo y ahí habla una palabra que el otro Aham. entiende y tal? Y conforme va creciendo, séptimo año y todo, ahí ya es un diálogo específico de algún país. Y lo bueno es eso, trae el país. ¿No? Entonces, conseguimos entender cómo funciona una escuela dentro de Uruguay, que aparece también, Uruguay es uno de los primeros que aparece, España, por Uhum. supuesto, ¿no? Que el foco es España, y hasta aquellos que son bien más distintos del acento, como Puerto Rico, Sim. Costa E Rica, y ahí después, ahí más para adelante entramos nessa otra parte, la sim. parte realmente de fiestas, de creencias, ¿no? Como estábamos hablando anteriormente de México, ¿no? Que es el Día de los Muertos que estaba mencionando Aham. ahí. Porque esta fiesta que empezó allá en México está popularizándose a los otros países hispánicos. No es una cosa que Brasil está viendo. Eso Aham. está, por ejemplo, tú vas a Chile, en muchos lugares ellos están haciendo también, Sim. ¿no? Tengo bastante contacto en Chile y ellos hablan, algunos lugares están, como el Halloween empezó a popularizarse. Y todo eso, a cada clase, cuando aparece el Uhum. contenido para nosotros, nosotros mostramos el contenido de primero y después hablamos, ¿no? Exato. E aí, hoje também outra coisa que é sensacional, né? Eles são extremamente tecnológicos, eles já vão. Ah, Elcio, eu conosco porque vi um vídeo em Instagram, em YouTube, lo que Aham. seja. Então, você vai abrindo cada vez mais com comentários e isso enriquece muito, Não, muito, é muito. por demais. Essa questão do sotaque é muito engraçado, porque principalmente quando a gente pensa no espanhol, o inglês eu acho que já tem uma diferença muito grande aí da questão da língua, né? Então a gente até brinca que é só colocar o ION no final. Motivation, tô É. falando inglês. Spinach, inglês. Em espanholito, né? Quito, né? Un poquito. É, um pouquinho. Podemos hablar un Papelito, poquito. Un papelito. Assim. E não lo é. Mas não Não lo é. é, não lo é, não lo é. E a gente só se depara quando coloca em jogo, que é o que a gente tá falando para os alunos. Eu conversando com um cliente meu da Venezuela, a gente conseguia se comunicar, ele fazia um esforço grande para poder entender um portunhol, mas o meu cliente da Nicarágua, zero. Nicarágua é bastante pesado Em- o acento. E exato. Então, muitas vezes, até pela escrita, se eu digitasse um pouquinho errado, ele não conseguia compreender. Então, eu tinha que gravar áudio, escutava o meu áudio, colocava o meu próprio áudio para traduzir de volta para o português, Sim, sim. para ver se eu tinha conseguido me fazer entender. Então, a gente vai se deparar. Mas é incrível, porque a hora que você percebe que consegue se comunicar, é extraordinário. Uma vez eu fiz uma viagem e conheci um italiano, e ele tentando falar comigo. Meu inglês péssimo, quem dirá italiano, né? E aí tentando se comunicar, e ele ficava assim pra mim, incrédulo. Mas como você não sabe falar inglês? Isso há 5 anos atrás. Mas você não fala inglês? Como? Como isso, né? E aí você sai frustrada, você fala, eu não consegui conversar com ele. Ele fez todos os esforços possíveis, eu não tinha Google Tradutor, não tinha internet, não funcionava o celular. E aí é um momento que você fala, tô curiosa, preciso me Necessito mover. buscar. E aí você fala, Perfeito. é agora que vai. Mas isso é cultural, né, Que acontece Nicole? muito do quinto pro sexto ano, não é, Cá? Às vezes o quinto ano ele permanece ali num livro didático, numa rotina outra diferenciada. Hoje tem as sexta-feiras deles que são diferentes, tem o soletrando, né? Então a gente começa a despertar essa curiosidade. Mas às vezes é que nem você falar pra avó que o mundo é tão grande, né? Você falar pra uma criança de 8 anos que o mundo é gigantesco, ele ainda não consegue idealizar Não, 100% isso.
É uma das justificativas da mudança de chavinha que eles passam a ter no sexto e muito maior no nono, né? Uma coisa que eu acho que era a minha avó que falava, nunca diga dessa água, não beberei. Porque É assim, Exatamente. você não sabe o dia de amanhã. Então, Uhum. quando a Nicole estava lá no colégio, que falava que queria fazer um Sim. intercâmbio, eu falava, Nicole, é isso, é aquilo e tal. Aham. Né? De repente, você partiu para uma outra formação, como eles falaram, né? Como é que... Hoje, eu Sim. penso que eu vou fazer mais... Que nem o Pedro traz, né? O Pedro Oliveira. Eu acho incrível que hoje já desperta essa questão de eu preciso me conhecer Exato. antes de fazer qualquer outro plano. Então, Porque antes a gente atropela, né? como você não sabe, o que que acontece? O nosso papel, além de trazer o conhecimento, eu acho que é despertar essa curiosidade. E aí eu não falo só nas disciplinas de línguas, Sim. né? É na matemática, é em língua um todo. portuguesa, Em tudo. como um todo. Porque o período escolar é um laboratório. Uhum. Né? Quando eu estava no ensino médio, eu falava para eles no início do terceiro ano, esse é o primeiro ano do resto da vida de vocês. Sim. Porque terceiro ano é aquela pressão, você tem que fazer as escolhas, você já tem que saber, e não é fácil. É verdade. E talvez seja para sempre, Uhum. porque você pensa assim, eu não sei o que escolher. Olha a possibilidade, o leque que eles têm. Então, nós temos as eletivas que já abraçam, né, o projeto de vida e tudo mais, mas mesmo assim, não é fácil. Não, não é. Então, o que que nós podemos fazer? Poxa, se eu, Kátia, e imagino que o Elcio pensa assim também, se a gente conseguiu despertar neles essa chama de que, ó, saber outra língua Sim. é legal, tá? É legal, e não, nessa questão de se comunicar, mas de você entender a leitura. Por quê? Quando você tem a oportunidade de viajar para outros países, você vai perceber que os mais jovens, eles têm uma flexibilidade de tentar se conversar, de tentar te entender, né? De fazer uma mímica para poder se comunicar. As pessoas já um pouco mais velhas, mais experientes, dependendo do lugar onde você está, eles têm... Sim, porque é cultural. Você está em meu país, você deveria aprender a minha língua. Sim. Tá? É isso que eles pensam. Mas se você, pelo menos, aprender a cumprimentar, agradecer, ser simpático, que o brasileiro sabe muito bem, poxa, a pessoa já te recebe de uma outra forma. Não é assim? Total. Da mesma forma que eles vêm pra cá, poxa, quando você vai assistir um show, a hora que Bruninho, Mariah Carey, o pessoal fala obrigado. Não, você fala, eles Emily cantando em português, um trecho. Não é? Então, assim, eles aprendem a falar eu te amo, sabe? Então, não tem problema, embora o sotaque seja de quebrar as nossas pernas, porque muda, né? Embora seja a mesma palavra, mas eu falo para eles, aqui no Brasil, em São Paulo você compra uma revista, no Rio de Janeiro você compra uma revista. Sim. No Nordeste você compra uma revista. E é a mesma palavra. Então, Exato. eles também sofrem com essa mudança dentro do nosso país, né? A mandioca, que é macaxeira, e eu esqueço os nomes, a mexerica, que é bergamota. Então, assim, existe também para aquele que vem nos visitar. Então, vamos pensar assim, ó, que legal eu conhecer um pouco lá de fora. Que bom que eu não preciso ter medo, que é possível, que eu posso sonhar com isso, que meus avós, meus pais, meus tios, padrinhos, quem tá me ajudando a realizar esse sonho, que legal que eu vou poder. E assim, não é um impedimento. Não. Para eles não é um impedimento falar a outra língua e tentar se comunicar. Sim. Tem essa curiosidade, tem essa vontade. Acho que ter vontade e buscar e ter estratégias é o que faz a diferença para esse jovem, né? Hoje, eu tava até conversando, na verdade, ontem com o Altimar. Fiquei sabendo que o Kaique, que estudou comigo, assim que ele se formou, ele conseguiu uma bolsa. Não sei se foi Estados Unidos, para onde foi, mas foi lá fora, devido ao esporte. Mas se ele não soubesse falar inglês, também não bastava só do esporte. Olha lá. E ele conseguiu fazer a faculdade dele lá fora. É o que o Pedro falou agora do conservatório, né? Que ele tá indo por causa... Música, a gente trabalha muita música em sala de aula. Sim, Então, é assim, incrível. As oportunidades que eles vão ter. E eu como aluna, fico feliz deles estarem vivenciando tudo isso e almejarem sonhos altos.
como professores, né, é muito encantador ver esse apoio que vocês estão dando para eles, porque se não tem apoio, fica muito mais difícil de você alcançar tudo isso. E é bom eles saberem, esse final de semana, eu tô sempre encontrando com ex-aluno, né, gente? Uhum. Então, Maravilhoso. eu tava almoçando com alguns deles e o Sim. Denis, ele prestou ITA, passou. Quando ele Uhum. tava no BEC, ele foi morar. Hoje ele tá em São José dos Campos. E ele tava me contando, Kátia, por estar lá, eu consegui uma bolsa por causa do inglês. Ele foi para Munique, ele foi para. Ai, não lembro todos os lugares. Mas ele terminou na Inglaterra, Sim. entendeu? Voltou faz 1 ano e pouco. E então, você não sabe Exato. do seu futuro. Sim. Eu quero prestar engenharia. Eu quero Quais trabalhar. são as oportunidades que aparecem? Eu, na veterinária, quem diria eu falar espanhol, gente? Em algum momento? Não, olha Sobre que. los embriones? Pero abre. Un punto interesante de eso, de encantar y mostrar el mundo, ¿no? En el 6º año, nosotros comenzamos a analizar, como yo hablé, país a país. Uhum. Ahora estaba recordando el número 21, ¿no? Y ahí nosotros empezamos con esta parte que tú hablaste, ¿no? Por ejemplo, yo, el yo y el yo. ¿No? Todos son la misma palabra, pero son acentos, ¿no? Sotaques, ¿no? Que se dice, acentos distintos de países distintos. Uhum. Y ahí nosotros, como ellos ya están en la parte de la tecnología, nosotros tenemos que linkar con esas cosas, ¿no? Estaba hablando con Kátia, incluso cuando empezó las plataformas, ¿no? Los streamings. Elcio, por ejemplo, yo he visto Labirinto del Fauno, fue uno de los Uhum. primeros que colocaron de español, ¿no? Yo conseguí entender, fantástico. Y entonces, todo eso que ellos están teniendo, esos contactos, Sí. nosotros tenemos que linkar. Y como hablaste, no basta apenas pasar el libro. El profesor tiene que estar siempre atento a lo que está pasando. Yo me acuerdo cuando salió Narcos. Ajá. Los alumnos toda hora venían a preguntar, Hercio le habló una palabra que no logré entender. ¿Qué es eso? Tal. Y algunas, por supuesto, no podemos traducir, ¿no? Sí. Ahí yo digo así, palabrotas, no. No. Palabrotas no puedo. Entonces, creo que es eso. Hay que abrir el mundo y hay que encantar el alumno. Siempre encantando. Cuando él se encanta, abre, ni que él no va a ser, no es eso, no que él va a ser profesor o algo así, pero él va a linkar. Yo me acuerdo, por ejemplo, un alumno mío de muchos años, él me mandó un mensaje y yo incluso lloré aquel día, fue muy lindo. Él mandó así, Hercio, yo trabajo en Estadão. Y de repente recibimos un grupo de personas de España para hablar y el traductor no vino junto. Y ahí uno miró la cara del otro y habló, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y él habló así, yo tuve en el colegio, ¿no? Pero yo no era un alumno tan dedicado así, ¿no? Ahí hablaron, Entiendo. no, tú mandas. Y él mandó un mensaje para mí así, muy lindo, habló así, Hercio, muchas gracias, Hercio, conseguí, incluso mi jefe me elogió mucho y todo, y ahí incluso él me habló que quiere hacer Ay. clases particulares, y ahí empezamos y todo. Entonces sí, fue algo marcante. Y es de esto, Increíble. es poner, como tú estás hablando anteriormente con ellos, poner la necesidad directo al alumno, para el alumno sentir y encantar cada vez más. Con eso viene a tona essa parte da língua. É incrível, porque nessa conversa a gente passa a ter a certeza de que eles vão alcançar os sonhos deles. Com né? certeza. maravilha. Com certeza. Porque, primeiro, eles não têm o medo. Não. O que é cultural do brasileiro? Ter medo de falar a Sim. língua, como já falamos, e errar. Não tem problema. É. O importante é você se comunicar. Com Então, certeza. Por que a gente fala? A gente fala porque a gente ouve. Uhum. Então, quando a Nicole era pequenininha, ela começou a falar porque mamãe, a vovó conversava com ela. Então, no colégio, essa questão de ampliar as aulas, de criar essas oportunidades, Sim. as festividades e tudo mais, música, muita Tudo música isso. para eles. É incrível. Porque quando você ouve a música, você tem a pronúncia, você tem o ritmo, você tem a rima, Sim. como eles estavam falando de rimar. Foi você que falou do Fundamental 1, que eles estavam... Foi, não, no Halloween. Eles finalizaram o Halloween no momento da batalha de rima. Olha só. Foi incrível. Então, tranquilo, Sim. Flui. sabe? Não Flui. tem medo. Eles se sentem muito seguros de ter essas experiências na escola, né? E é incrível ver como os nossos ex-alunos estão hoje bem, né? Conseguem alcançar os seus sonhos e tem aquele momento de remeter aos momentos de escola. Por isso de criar tanto
no momento de sala de aula. Para que gere essas memórias afetivas, né? Sim, Fica com no certeza. coração. Eles E têm uma vai ficar expectativa. aqui no coração deles. E é pensando nisso tudo e querendo conversar sobre muito mais que a gente vai encerrar por hoje. Mentira. Vamos ter que encerrar por hoje. Porque é um assunto muito gostoso, né? E que a gente começa esse bate-papo com os alunos, a gente vê que realmente eles têm sonhos, eles almejam, eles buscam por isso, eles têm estratégias, eles já vivenciaram situações. Então, cada um no seu momento de vida, né? E que vão atingir todas esses planos. E agradecer vocês, pros, por sempre apoiarem, por terem me apoiado quando eu tava nessa fase, por me apoiarem nessa fase também hoje, né, 10 anos depois, e os alunos que estão iniciando todo esse percurso. Parabéns, vocês realmente fazem a diferença, viu? Muchas gracias. E é isso, é de coração mesmo, pessoal de casa. Espero que tenha deixado o coração de vocês também muito quentinho. Obrigada, viu, gente? Obrigada Só é mesmo. possível, Nicole, porque a gente sempre acreditou nisso. Acho que É, desde que o colégio começou, sim. sempre foi pensando justamente nisso, né? E agora? E agora? Como é possível? Como é possível? E é isso, nós que agradecemos. Nós que Obrigada, agradecemos. gente. E eu vou apanhar de novo da Dona Kátia, porque eu só lembrei agora. Curte, compartilha, comenta. Episódio especial, né? Episódio Likes ou especial. travessuras. Likes É. ou travessuras. Isso mesmo. Comenta aí suas lembranças, Não né? é? Do Dia de los Muertos, Sí, do Halloween, da Catuxa, se esperava por ela De ou não. tudo. É isso. Não é, Pro? perfecto. Muito obrigada, viu, por estar aqui Obrigada, com a gente. Beijos. E a gente termina. Qualidade no presente. Não acredito que você chegou agora. Não. Todo mundo já foi embora. Tchau, gente. Obrigada.